Como sempre, né, na minha leitura, eu gosto muito do Minuto de Sabedoria. Então, vamos abrir aqui uma página assim, aqui, né? Não se impressione com seus sonhos. Isto poderá levá-lo a extravagâncias ridículas. Viva acordado no bem, e os sonhos serão belos e bons. Se alguma característica de verdade lhe for revelada no sonho, aceite com a simplicidade, mas não se deixe levar à interpretação supersticiosa. Procure sempre o lado bom das coisas. Com essa mensagem foi dita, vamos fechar nossos olhos, agradecer mais uma vez essa casa que está sempre de portas abertas, nos acolhendo. Agradecer hoje pela presença do irmão, que irá fazer a palestra, né? Que ele possa desenvolver sempre isso como ele sempre fez e acender cada vez mais a luzinha em cada um de nós. Que a gente possa sair daqui melhor, mais leve. O que o Pai sempre nos pediu, seguindo o caminho do bem e da moral. E assim, Pai, agradecemos mais uma vez pela oportunidade. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado. Boa noite a todos. Eu me chamo Luiz Cláudio, sou do Centro Espírita Missionária. Fui convidado a vir aqui nesta casa, que eu já vim aqui já há muito tempo mesmo, não lembro. Vim mais uma vez, mas dessa vez para trazer o assunto da noite de hoje, né? Consta lá do Evangelho, capítulo 8, instruções dos Espíritos, 18 e 19. Deixai ir a minhas criancinhas, né? Eu trouxe aqui para ler para vocês, para que a gente possa acompanhar essas duas instruções de Espíritos. Uma é de João Evangelista, que foi dada, essa mensagem foi dada lá em Paris, em 1863, e a outra é de um Espírito protetor. Então traz argumentos importantes, né, para essa fala de Jesus quando esteve conosco, né? Deixai as minhas criancinhas. Aí a gente, muitas pessoas acham que Jesus se dirigiu principalmente essa fala dele, né, estava direcionada totalmente para as crianças. Obviamente, no movimento físico, naquele momento em que ele falou isso, né, os apóstolos, um montão de crianças que queria falar com ele, os apóstolos não queriam deixar, porque as crianças são até certo ponto levadinhas, né? Aí poderiam atrapalhar aquele momento ali que Jesus estava incluindo ali. Os apóstolos queriam retirar as crianças, e aí ele falou para eles: deixai vir a mim as criancinhas, pois será delas quem me deu, né? Ou todo aquele que se comportar como criança entrará no reino dos céus. Então, dessa forma, diretamente falando, lembrando esse momento lá de Jesus, obviamente ele está falando das criancinhas, mas a mensagem que ele traz para a gente, a partir desse momento, não está direcionada às criancinhas, porque as criancinhas são ainda seres pequenininhos, né, que ainda está no desenvolvimento mental, não sabem argumentar, não sabem refletir sobre as leis de Deus, sobre todas essas coisas que nós já encontramos condições de fazer, né? Então, os dois espíritos que enviaram essa mensagem a Kardec estão falando justamente isso. Então, eu vou ler pequenos trechos e vou fazer as reflexões acerca de cada um desses trechos, né? Então, a primeira item 18, a primeira é de João Evangelista, de Paris, 1853. Ele começa assim: disse o Cristo: deixai que venham a minhas criancinhas. Profundas em sua simplicidade, essas palavras não continham um simples chamamento dirigido às crianças, mas também das almas que gravitam nas regiões inferiores
infortúnio desconhece a esperança. Jesus chamava assim a infância intelectual da criatura formada. Os fracos, os escravizados, os viciosos. Ele nada podia ensinar à infância física, presa à matéria, submetida ao jugo do instinto, ainda não incluída na categoria superior da razão e da vontade que se exerce em torno dela e para ela. Então, a primeira coisa que a gente vai chamar a atenção para esse início dessa mensagem é o que João fala sobre a simplicidade com que Jesus trazia os seus ensinos, né? Ele não criava coisas difíceis da gente entender, né? Ele trazia os ensinos dele de forma muito simples, para que a gente pudesse entender o que ele está falando. E mesmo assim a gente não conseguia entender, né? Obviamente, como é que ele fazia isso? Ele aproveitava dos acontecimentos daquela época, da cultura daquela época, e trazia os seus ensinos baseados naquilo ali, que era a melhor forma naquela época para que a gente pudesse entender o que ele estava trazendo. O que ele estava trazendo não mais é que as leis de Deus, de uma forma diferente, não direta, como a gente vai ver lá no capítulo, acho que é 2 ou 3 do Evangelho do Espírito, aqueles mandamentos, aquelas coisas todas. E o que é a lei de Deus? A lei da natureza são as leis morais. Tudo que for natural faz parte da lei de Deus. Tudo que a gente entenda como sendo uma coisa natural, ou seja, é natural. O que é natural? A gente consegue explicar racionalmente, né? Então tudo isso está dentro da lei de Deus. Aquilo que a gente ainda não consegue explicar e acontece, as pessoas dão como maravilhoso, como milagroso, sobrenatural, mas há uma explicação que a gente ainda não conhece, que a gente ainda não pode entender. Então Jesus naquela época ele procurava uma forma muito simples, né, de trazer os seus ensinos para que as pessoas pudessem entender o que ele estava querendo. Muitas vezes, obviamente, de formas alegóricas, através das parábolas, porque ele não podia falar diretamente daquilo que ele queria falar para aquelas pessoas, porque o grau de intelectualidade daquelas pessoas naquela época era muito pequeno ainda, e ele não conseguia entender o que Jesus estava querendo falar. Hoje a gente já avançou, a gente já progrediu muito em intelectualidade, a gente já consegue entender melhor do que nós entendíamos naquela época. Mas o que ele está falando, o ponto-chave disso aqui é a forma como Jesus traz os seus ensinos. Essa forma simples, né? Pura. E a gente encontra ainda muita dificuldade para entender esses ensinos de Jesus. Por que a gente encontra dificuldade para entender esses ensinos? Porque a gente não consegue se comportar de acordo com esses ensinos. A gente pega lá os livros, a gente estuda, a gente pensa, mas não consegue se comportar de acordo. Eu sempre falo assim, a gente precisa se esforçar um pouco mais, a gente precisa ter mais vontade de se comportar de acordo com aquilo que Jesus trouxe para a gente, aqueles ensinos que ele deixou lá, e que a gente já acompanha isso desde aquela época, nós, sem dúvida nenhuma, participamos daquele momento. Não sabemos o que fizemos lá, mas participamos daquele momento, né? Então falta ainda vontade na gente para que a gente possa se utilizar dessa simplicidade, apanhar a raiz dessa simplicidade e transformar ela em ação. Começar a se comportar de acordo com nós entendemos aquilo que Jesus trouxe. Eu sempre falo, quando eu tenho oportunidade nas palestras que eu faço, que não adianta nada a gente conhecer e não transformar esse conhecimento em ação. Vai ficar guardado na nossa cabeça, igual um livro na biblioteca que está atrás. Então a gente vai obter o conhecimento, a gente vai estudar. Para que a gente estuda? É só para conhecer a doutrina espírita? Não. Né? Não é só para isso. A gente vai conhecer a doutrina espírita, vai saber o que ela está trazendo, mas é importante que a gente compreenda aquilo que a gente está estudando, aquilo que a gente está conhecendo. Quando tiver muito bem compreendido, nós vamos conseguir transformar isso em ação. Mas para transformar isso em ação, não necessita só do desejo de fazer com que esses ensinos virem um hábito nosso,
ter vontade. Desejo é uma coisa que dá e passa. Falam que é a vontade, que é uma coisa que dá e passa. Mas não é a vontade. A vontade é o desejo em ação. A gente tem desejo de muita coisa, por exemplo, eu posso ter desejo de comer um pudim de leite condensado agora, mas não posso fazê-lo. Em casa a gente pode ter desejo de comer alguma coisa, mas a gente vai ter preguiça de fazer, não vai fazer, vai deixar até depois eu faço, não sei o quê. Quando a gente tem vontade, eu estou com desejo, aí eu quero comer. Aí essa vontade vai fazer com que a gente pegue os ingredientes e faça aquilo que a gente está com desejo. Então vontade é um desejo em ação. Então quando a gente pega esse conhecimento que a gente tem tido da doutrina espírita, vê a simplicidade com que Jesus traz esses ensinos para a gente, porque é necessário que a gente entenda ele dessa maneira simples. Não tem troço difícil da gente entender. A gente que complica muitas das vezes. A gente que torna esses ensinos para a gente inacessível. Então a gente tem que buscar realmente ver essa simplicidade, deixar ir as minhas criancinhas. Por que deixar ir as minhas criancinhas? Como é a criança, né? Simples, humilde, ingênua, Então se a gente agir dessa maneira, a gente vai conseguir entender aquilo que Jesus está querendo trazer para a gente, Então outra coisa que ele está falando aqui, que ele está afirmando aqui, que realmente ele não trouxe isso para as crianças, naquele momento em que ele falou, foi justamente para nós, espíritos, que naquela época estávamos muito mais atrasados do que nós nos encontramos hoje, e que tínhamos muito mais dificuldade, principalmente aqueles que sofriam muito mais. Era esse o foco do ensino de Jesus naquela época, era para esses irmãos, era para esse tipo de espíritos sofredores, que passavam muita dificuldade, que não tinham alento, não sabiam o que fazer, chamando eles de uma forma muito simples para o seu coração, para que eles pudessem entender as leis de Deus que ele está trazendo para todos nós, dando a oportunidade para que eles pudessem pensar na vida deles e seguir um caminho diferente do caminho que eles estavam seguindo, para eles entenderem por que eles estavam tendo aquela dor, aquele sofrimento, que a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. É até 7h40, Não, 7h30. 8h15. Até 8h15? Tem que contar. Queria que os homens a ele fossem com confiança daqueles embelezinhos de passo vacilante, está vendo? Como é que a criança, quando você chama uma criança, como é que a criança vem? Ela vem de cara fechada, ela vem, já me chamou, então ele vai, a criança é um troço fantástico, mesmo aquela mais levadinha, ela vem com aquela simplicidade, aquela cara, sem saber ainda o que fazer, como fazer, Então Jesus chamava as pessoas daquela época que ele queria que elas se comportassem daquela maneira, e não do jeito que verdadeiramente, Como é que nós somos hoje, Hoje nós estamos aqui, a gente está cheio de amor, cheio de carinho. A gente sai ali fora, acontece algum inconveniente, alguém pisa no nosso pé, isso vai embora com muita facilidade. Com muita facilidade. A gente não consegue manter esse estado de paz, esse estado de simplicidade, esse estado de espírito que nos projeta para cima, que nos aproxima de Deus. Então ele queria estar chamando justamente essas pessoas que ainda se encontravam perdidas na sua existência, sem ter qualquer tipo de atitude firme para mudar as suas vidas, queria que os homens a ele fossem com a confiança daqueles entezinhos de passos vacilantes, cujo chamamento conquistava para o seu coração das mulheres, que são todas mães. Submetia assim as almas à sua tenra e misteriosa autoridade, que só um espírito perfeito tem. Ele tem aquela autoridade do espírito perfeito de quem conheceu tudo, de quem sabe tudo, que já conheceu tudo, mas ele não utiliza essa autoridade para oprimir as pessoas. Ele é teu, ele é simples,
ele é amoroso no que ele faz, no que ele diz. E mesmo assim, com essa postura, passou aquilo que passou, né? As pessoas não conseguiram entender. Como a gente ainda não consegue entender Jesus ainda hoje, né? A gente já se aproximou um pouco mais dele. A gente já entende parte daquilo que ele trouxe para a gente, mas ainda não entende integralmente, o que é até natural, né? Porque nós somos espíritos imperfeitos. A gente ainda tem muita dificuldade de entender e de se comportar de acordo com aqueles ensinos. Ele foi o facho que ilumina as trevas, a claridade matinal que toca a despertar, foi o iniciador do Espiritismo. Por que é iniciador do Espiritismo? Por que o João está falando isso? Tudo aquilo que ele falou, hoje a doutrina espírita nos traz, né? No século XIX, a doutrina espírita nos traz sobre um outro aspecto, de uma outra forma, muito mais claro. Sem aquela nuvem, sem aquele cobertor que era colocado por causa da dificuldade de entendimento. Avançada para o século XIX, nós já conquistamos muito mais coisas do que naquela época. Crescemos em intelectualidade, crescemos também em moral, sem dúvida nenhuma. Já nos encontramos em condições de entender melhor o que o Jesus queria falar com aqueles ensinos que ele trazia, né? Por isso que ele é o iniciador do Espiritismo, né? Ele deu o primeiro pontapé lá atrás. Ele mesmo falou isso, né? Que o Consolador prometido iria voltar, né? E voltou realmente, né? A gente vai lá no segundo capítulo do Consolador prometido, lá as mensagens do Espírito de verdade, e a gente vai conseguir identificar a presença de Jesus lá nessa obra, lá como Espírito de verdade, né? Acho que no capítulo 2, se não me engano, a forma como ele traz a sua mensagem, ele mesmo fala, né? Como outrora eu vos disse, como outrora, como no passado eu falei para vocês. Então a gente consegue identificar Jesus como sendo de verdade. Que a seu turno trairá para ele não as criancinhas, mas os homens de boa vontade. Está empenhada a ação viril, já não se trata de crer instintivamente nem de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente e se revela na sua universalidade. Então naquela época a gente só tinha o nosso sentimento. O chamado que Jesus nos fazia, a forma como ele trazia os seus ensinos, era muito mais pelo sentimento, porque a gente não tinha condições ainda de utilizar a nossa razão para poder entender aqueles ensinos. Hoje a gente já tem, né? Hoje, aquilo que para a gente, né, naquela época não era entendível, hoje é entendível porque a gente se utiliza da razão. A doutrina espírita ela nos chama a atenção para isso, né? A gente sente os ensinos de Jesus, sente o que a doutrina espírita está trazendo também, mas não é só o sentido, é o pensar, é o refletir, né? Nesses ensinos para que a gente possa compreender. Então aquilo que a gente achava que, não, isso não é bem assim, aquilo que não era verdade, hoje a gente entende como verdade porque a gente se utiliza do nosso raciocínio, da nossa razão para poder entender. Sem a razão a gente estaria continuando no mesmo patamar que nós estávamos naquela época. Meus bens amados, estou chegado no tempo em que explicarmos Deus tornando verdade. Ensinar-vos os sentidos exatos das parábolas e vos mostraremos a forte correlação que existe entre o que foi e o que é. Digo-vos, em verdade, a manifestação espírita volta no horizonte, e aqui está o seu enviado que vai resplandecer como o sol no cume dos montes. Então, João vem trazendo para a gente, vem nos mostrando que a doutrina espírita é a continuidade dos ensinos de Jesus, onde a gente tem que utilizar não somente o nosso sentimento, mas também a nossa razão. É dessa maneira que a gente vai conseguir compreender a doutrina espírita, né? Muitas pessoas, eu observo que muitas pessoas, eu amo a doutrina espírita, eu amo estar lá vendo os estudos, né? Eu gosto de ler os livros, né? Mas tá ótimo, melhor do que no livro. Estar presente na casa espírita é melhor do que não estar presente na casa espírita. Ou presente em qualquer lugar, né? Melhor do que não fazer nada. Mas não adianta a gente sentar na cadeira, ficar assistindo o estudo, se isso
se isso não vai fazer com que a gente utilize o nosso pensamento, a nossa razão, para entender aquilo que está sendo colocado naquele momento, né? Porque é importante, a gente precisa entender. Não é, quando a gente está sentado assistindo o estudo, isso não é uma coisa que vai entrar no ouvido e depois vai sair e a gente vai para casa. Ele não consegue, ele vai ficar aqui temporariamente se a gente não fizer nada, depois a gente vai esquecer. Mas se a gente ficar pensando, pô, aquele cara falou sobre aquilo, poxa, realmente ele tem razão, eu vou pensar um pouquinho mais sobre isso. Aí a gente vai se debruçar em cima daquele ensinamento, daquelas questões que foram trazidas, e a gente vai entender o que aquela mensagem, o que aquele ensinamento está querendo trazer para nós, né? E entendendo, a gente vai conseguir se comportar de acordo com aquele ensinamento. Então é isso que a doutrina espírita faz com a gente, né? Os ensinos que foram trazidos pelos espíritos, que o Kardec codificou, não é só para a gente ler e ter conhecimento desse ensinamento. Eu sei que está contido lá no livro dos Espíritos, desde a pergunta 1 até a 1049, se eu não me engano. Eu não sei muito de cor. Fica adiante. Você se utiliza disso no seu dia a dia, na sua forma de se comportar. Mas é difícil, lógico, é difícil. Mas ser difícil não significa que a gente tem que deixar de lado. A gente tem que se esforçar em vivenciar esses ensinos, né? A doutrina espírita, ela fala isso para a gente. Por isso que ela fala, sentimento e razão. A gente tem que se utilizar da razão. Vamos passar agora para outro aqui, o item 19, que é o espírito protetor. Ele repete algumas coisas de João, então eu vou ler ela quase que toda, e depois tem 3 aspectos aqui que a gente vai conversar a respeito. Aí eu vou deixar o livro do lado, porque eu estou muito fazer isso. Deixai venham a minhas criancinhas, pois tenho leite que fortalece os fracos. Deixai venham a mim todos os tímidos e débeis necessitam de amparo e consolação. Deixai venham a mim os ignorantes para que eu os esclareça. Deixai venham a mim todos os que sofrem, a multidão dos aflitos e dos infortunados. Eu lhes ensinarei o grande remédio que suaviza os males da vida, e lhes revelarei o segredo da cura de suas feridas. Qual é, meus amigos, esse bálsamo soberano que possui tão grande virtude que se aplica a todas as chagas do coração nesse caminho? É o amor, é a caridade. Se possuis esse fogo divino, que é o que podereis temer, direis a todos os instantes da vossa vida: meu Pai, que a tua vontade se faça, e não a minha. Se te apraz experimentar-me pela dor e pelas tribulações, bendito sejas, porquanto é para o meu bem. Eu sei que a tua mão sobre mim se abate. Se é do teu agrado, Senhor, ter piedade da tua criatura fraca, dar-lhe ao coração as alegrias santas, bendito sejas a vida. Mas faz o amor divino não lhe fique amorrado na alma, que incessantemente faça subir aos teus pés o testemunho do seu reconhecimento. Eu vou colocar o livro ali, agora só falta só um pedacinho que é onde ele encerra. Porque eu vou falar de 3 coisas que ele coloca ali que é extremamente importante na nossa vida. É o bálsamo que ele está falando ali, que é o amor e a caridade. E depois, mais adiante, ali no 3, ele fala da confiança que a gente tem que ter em Deus. São 3 coisas importantíssimas que a gente tem que ter com a gente para que a gente possa vencer todas as dificuldades. Quando a gente fala de amor, né, a gente muitas das vezes pensa que o amor que está sendo colocado ali, o amor que a doutrina espírita nos coloca, o amor que Jesus veio exemplificar conosco, o amor que tanto ele fala, esse amor que a gente vivencia no nosso dia a dia, com a nossa esposa, que é diferente do amor que a gente tem pelos nossos filhos, que é diferente do amor que a gente tem pelos nossos amigos, que é diferente do amor que a gente tem pela nossa casa espírita, que são amores parcelados, a forma como eles se comportam em relação a esses itens que eu falei, essas pessoas que eu falei, são diferentes, são formas diferentes. A relação que eu vou ter com a minha esposa
vai estipular ou vai estabelecer uma relação, um comportamento diferente com o amor que eu tenho com os meus filhos. A relação vai ser diferente. O amor que ele está falando ali é o amor virtude, que é aquele amor incondicional e que é igual, que nos possibilita ou nos faz ter um comportamento, uma relação com o outro igual. Eu vou amar tanto a minha esposa, como o meu irmão, como os meus filhos, como os meus amigos, da mesma maneira. Isso é virtude. É um amor incondicional, sem exigências, sem você esperar alguma coisa em troca, você simplesmente vai viver esse amor. Quando a gente consegue viver esse amor, quando a gente se lança a experimentar como é viver esse amor, e é um amor muito difícil da gente viver, a gente ainda não consegue viver esse amor, virtude, né? Que faz com que a gente tenha o mesmo olhar para todas as pessoas e para todas as situações. Mas quando a gente começa a experimentar, o fato de ser difícil não significa que a gente não tem que experimentar. A gente tem que experimentar aos pouquinhos, né? Eu vou tentar fazer. Vamos lá. Aí a gente tenta agir de acordo com esse amor de virtude. Aí a gente vai começando a sentir o sabor, a gostosura com que esse amor nos faz sentir, o prazer, a alegria, com que ele vai fazer com que a gente sinta, né? E aí a gente vai querer repetir várias vezes. E aí a gente vai conseguir, assim que a gente vai conseguindo. É um amor que faz com que diante de qualquer situação, a gente viva a situação alegremente, sem reclamar, porque a gente ama, e quem ama, quem tem a virtude do amor, não reclama, ela entende todas as situações, sejam elas quais situações sejam. O amor é isso, né? Hoje a gente vive esse amor parcelado, esse amor exigente, né? Condicional, né? Que a gente espera alguma coisa em troca, né? Para que a gente possa viver o amor virtude, obviamente a gente tem que iniciar por esse amor, sem dúvida nenhuma. Mas esse amor não pode estar sempre presente na nossa vida. A gente tem que aprender a vivenciar esse amor que Jesus trouxe para a gente, esse amor que ele exemplificou com os teus entre nós. Esse amor que a gente tem que aplicar quando a gente vai fazer caridade, né? Que é outra coisa importantíssima que a gente tem que ter na nossa vida, né? Sem amor, a gente não consegue fazer caridade. Por quê? Porque esse amor e virtude vai fazer a gente ver a caridade de uma outra maneira. Hoje a gente faz caridade, né? A gente pega uma bolsa, dá para quem está precisando, a gente ajuda uma pessoa que está em necessidade, a gente dá roupa, a gente socorre um irmão que está em aflição. Faz esse tipo de caridade. Isso é caridade de dicionário. Vai lá no dicionário, vê a definição de caridade, a gente vai ver tudo isso que eu estou falando aqui, que é a prática do bem. De que forma que a gente está fazendo essa caridade? A gente está fazendo porque a gente viu na doutrina espírita que a gente tem que ser caridoso, que a gente tem que ajudar o irmão. Tem algum sentimento quando a gente faz isso? Não tem. Mas está fazendo bem, está fazendo caridade. Mas se tem sentimento, o mérito é muito maior. Muito maior. E a gente tem que aprender, a gente tem que entender que caridade não é só isso. A caridade que a doutrina espírita nos traz vai muito além, é isso, e vai muito além disso, muito além de ajudar o infortunado, muito além de dar um alimento para aquele que está passando dificuldade naquele momento. Vai muito além daquele que nos procura com dificuldades em sua vida e vem conversar com a gente. Vai muito além disso. Está lá na questão 886 do livro dos Espíritos, né? Que é uma questão que a gente vai ficar muito tempo para explicar ela. Perdão das ofensas, qual o verdadeiro sentido da caridade, como a entendia Jesus. Então, o que Kardec está perguntando? Como a entendia Jesus é como Jesus a vivia. Jesus é perfeito, né?
Então ele fala, indulgência para com os defeitos dos outros, perdão da ofensa e benevolência. Então a gente sabe que é isso. Só que a gente não vive isso 24 horas por dia. A gente vive isso quando o momento é propício para isso. Alguém veio, fez alguma coisa para a gente, poxa, aquele cara se comportou, mas é porque ele é imperfeito. Então eu vou ser indulgente com a perfeição dele. Aí, como é que a gente vai viver o perdão? Somente quando alguém vier nos causar uma mágoa. Aí a gente tem que perdoar. Como é que a gente vai ser benevolente? A gente não vai ser benevolente, a gente vai fazer o bem. Porque ser benevolente é fazer o bem o tempo todo, a gente não faz o bem. Então esse entendimento de caridade, que está lá na questão 886, que é a base do ensino de Jesus, é o amor e a caridade, a gente entendendo isso, a gente vai ver que a gente vai ter que agir nesse entendimento 24 horas por dia, até o momento que nós estamos dormindo. Por quê? Todos nós somos espíritos imperfeitos, todos nós temos defeitos, todos nós cometemos erros o tempo todo. Então, no processo de relação, a gente vai observar os defeitos do outro. Onde é que está se relacionando com o outro, né? Então, quando eu observo isso, 24 horas por dia, em qualquer momento em que eu estiver me relacionando, eu tenho que ser indulgente. A minha relação com ele não pode fazer com que esse defeito que ele está demonstrando, que eu estou percebendo, eu também, e ele deve estar percebendo o meu, não faça com que esse processo de relação seja alterado. E esse defeito dele, essa imperfeição dele, vai, sem dúvida nenhuma, algumas vezes, fazer com que eu me sinta magoado com o comportamento dele. Ao acontecer isso, eu já tenho que perdoar. Porque ele é uma pessoa imperfeita, ele não sabe agir de maneira. E como é que eu tenho que perdoar? Eu perdoo e pronto? Não. Através de uma ação, que é uma ação benévola. Então a minha ação, no relacionamento com essa pessoa, ao eu perceber as imperfeições dele e essas imperfeições causaram uma mágoa em mim, a minha ação tem que ser uma ação benevolente, eu tenho que agir no bem com essa pessoa, entendendo o porquê que ela age dessa maneira. Então, isso é só um flash rápido do entendimento que é a caridade. Né? A gente poderia ficar aqui mais de uma hora explicando essa questão, detalhadamente, para que a gente pudesse entender. Outro ponto que esse espírito protetor traz ali é a confiança em Deus, que a gente muitas das vezes não tem. Por que a gente não tem? Porque a gente reclama muito das coisas que acontecem na nossa vida, das intempéries da nossa vida, das vicissitudes da nossa vida. A gente não tem confiança em Deus. A gente não consegue entender que tudo aquilo que ele está vivendo é útil para todos nós. Se nós estamos encontrando dificuldades na nossa vida, a primeira coisa que a gente tem que botar na nossa cabeça é assim: se essa dificuldade surgiu nesse momento é porque eu posso vencê-la. Por quê? Deus não coloca fardo pesado nas costas de quem consegue carregar. É a primeira coisa que a gente tem que entender. A segunda é entender que aquela dificuldade que surgiu na minha vida, mesmo sendo fruto do meu mau comportamento, então isso ela vai ser uma consequência da forma como eu me comportei, é para que eu possa melhorar, para que eu possa utilizar dessa dificuldade para crescer. Deus permitiu que isso estivesse presente na minha vida para que eu possa crescer. Qual é o objetivo da gente estar reencarnando? Pergunta 132. Nos tornarmos espíritos perfeitos. Para que a gente possa fazer isso, a gente tem que trabalhar, a gente tem que aprender, a gente tem que ter confiança em Deus, naquilo que Deus coloca na nossa vida. A gente tem que entender que isso que Ele coloca na nossa vida é para o nosso bem, mesmo que doa. Então a gente tem que viver sem resignadamente. Parar de reclamar um pouco das dificuldades e agir mais. Vencer as dificuldades, entender essas dificuldades, o porquê que elas estão e como eu devo superar essas dificuldades para que eu seja mais feliz. Então, quando a gente age assim, confiando na providência divina, em tudo que ela faz conosco, na nossa vida, a gente vai conseguir entender o porquê disso tudo. E a gente
E esse sofrimento, assim, a dor do sofrimento ela não vai causar danos. Joana de Ângeles traz no livro dela o sofrimento do sofrimento. Tem gente que está sofrendo e aumenta o tamanho do seu sofrimento, é o sofrimento do sofrimento. Isso é terrível, porque não tem resignação, só está reclamando, então vai sofrer mais ainda. Então, quando a gente entende o porquê desse sofrimento, das provas que a gente passa, das possíveis expiações ao qual aparecem na nossa vida como consequência de coisas que nós fizemos, o nosso entendimento da vida muda, e se ele muda, a nossa forma de agir também vai mudar. A gente vai passar a fazer coisas melhores, a gente vai começar a olhar mais para cima, a gente vai começar a perceber que a gente tem todas as condições possíveis de superar qualquer dificuldade, seja ela qual dificuldade for na nossa vida. Obviamente isso leva tempo, né? Isso não vai acontecer, a gente não vai sair daqui e começar a fazer isso, ou daqui a um mês, ou daqui a um ano. Nós somos espíritos imortais. Olha o tempo que a gente tem para resolver isso. Mas a gente quer que seja daqui a 2000 anos, o mais rápido possível. Os ensinos de Jesus, as leis de Deus, estão aí para que a gente possa utilizar esses ensinos na nossa vida, transformando essas dores não tão dolorosas e nos auxiliando a superar. Porque se a gente sofre, é porque a gente transgrediu as leis de Deus. E a gente tem que reparar, né? E a gente tem que reparar. Então, quando a gente busca o entendimento dessas leis, através da simplicidade com que Jesus nos trouxe esses ensinos, né, a gente vai infringir menos essas leis de Deus, porque a gente vai entendê-las e vai buscar se comportar de acordo com essas leis, mesmo que a princípio a gente não consiga. Mas a gente não pode desistir, a gente tem que ser teimoso. Não, eu quero me comportar de acordo com a lei de Deus, agora eu não consegui, mas eu vou continuar tentando, porque eu sei que um dia eu vou conseguir entendê-la melhor ainda e vou conseguir me comportar de acordo com essas leis. É assim que a gente vai mudando a nossa condição evolutiva, sai de espírito imperfeito para espírito bom, depois de espírito bom para espírito bom. Então, deixar que venham as minhas criancinhas é um chamamento de Jesus a todos nós que ainda encontramos muitas dificuldades, que somos ainda muito frágeis diante das dificuldades da vida, que não sabemos ainda como agir para vencer essas dificuldades, que ainda não sabemos nos libertar dos vícios que nós adquirimos ao longo dessas oportunidades que nós tivemos, que são muito difíceis realmente da gente se libertar. Mas só sendo teimoso, quero vencer, quero deixar esses vícios de lado, que a gente vai conseguir. Parado a gente não consegue. Só ouvindo e guardando o conhecimento, a gente não vai conseguir. A gente tem que botar em prática, buscar botar em prática do nosso jeito, do jeito que a gente entende, do jeito que a gente sabe fazer, né? Copiar dos outros. Ah, eu sei fazer assim, então faz do teu jeito. Que cada um tem um toque diferente no modo de se comportar de acordo com as leis de Deus. A gente só vai se comportar igual quando a gente for espírito puro, né? Porque o espírito puro, eles são individualidade, nós continuaremos sendo individualidade, mas todo o entendimento é igual para todo mundo. Eles alcançaram tudo que tinham que alcançar. Então, nesse sentido, eles vão ser iguais, mas cada um tem o seu. Na palavra usada assim esqueci. Encanto feminino ou encanto pessoal. Cada um tem o seu o seu jeito de viver os ensinos que Jesus trouxe para a gente. Então, esse jeito tem que ser a nossa essência. Isso tem que passar a ser a nossa essência. O meu comportamento ele tem que demonstrar o meu entendimento dessa coisa, para que a gente possa acelerar esse caminho que a gente tem em direção à condição de espíritos puros e conquistarmos a nossa felicidade, né? que é o que a gente mais quer. Tá bom, gente? Se alguém quer fazer uma pergunta, fazer um comentário, ainda falta 5 minutos. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Não, porque está todo mundo já nessa fase, né? Você vê que ninguém teve dúvidas. Né? Ninguém precisa fazer pergunta nenhuma. Está todo mundo
Falou o quê? Choveu no molhado aqui, né? A gente vai processando. Você falou, agora vai elaborando. Eu brincava lá no Caridade que faltava 600 anos para mim me tornar espírito público. Brincadeira, todo mundo ria. Aí quando eu fazia isso pastor, eu falava assim, ontem eu estava fazendo palestra lá. Aí eu falei para eles, ó, já repensei, era sobre ocupações e missões dos espíritos. Já repensei o tempo que eu vou levar para me tornar espírito puro, né? Aí um amigo lá que sempre brincou comigo, já diminuiu, né? Mas 600 anos não. 2 bilhões de anos. Aumentou. Porque eu estou vendo que ainda tem muita coisa para ser consertada. Então não é isso de uma hora para outra mesmo. Entendeu? A gente vai, à medida que a gente vai conquistando, à medida que a gente vai vivenciando, se aproximando dessa condição, eu falo assim, quer ver? Quando a gente chegar na condição de espíritos puros, nós vamos ter a felicidade plena cabível a nós, né? A espíritos, né? Como é que é essa felicidade? Não é quando a gente chega lá, essa felicidade vai estar esperando a gente. Não é isso. Você tem que entender que não é isso. A felicidade é que nem um caminho que a gente vai percorrer e de tanta em tanta distância, por exemplo, a gente encontra uma barra de ouro e pega e coloca na nossa mochila. No final do caminho, a mochila vai estar cheia de ouro, a gente vai estar milionário. A felicidade é a mesma coisa. Em cada uma das oportunidades reencarnatórias que nós temos, a gente vai construindo essa felicidade. E ela vai se somando cada vez mais. Quando chegarmos à condição de espíritos puros, essa felicidade já está plena. Então ela foi conquistada ao longo das oportunidades que nós tivemos nesse processo reencarnatório. A gente não vai encontrar ela. A gente quer ser feliz, vamos aproveitar o que está sendo colocado como ouro, por exemplo, no caminho para a gente, para que a gente vá ficando cada vez mais feliz. O caminho é bom, mas falta menos que faltava. Sem dúvida. Não. Sim, se a gente tiver menos, já caminhamos até aqui, se a gente tiver realmente com sinceridade, buscando se aproximar, porque tem gente que falta a mesma coisa. Às vezes eu falo assim, tem espíritos que entram na vida física e voltam para o plano espiritual da mesma maneira. Não souberam aproveitar a oportunidade. não aproveitou o tempo, não souberam aproveitar. E a gente tem que aproveitar essa oportunidade. Para que quando a gente voltar melhor do que essa que nós tivemos nesse momento. Tá bom, gente? Muito obrigado pela atenção de vocês. Fiquem com Deus, fiquem em paz, tá bom? Obrigado. Obrigada, Luiz. Então, gente, vou só falar aqui das nossa programação, né? Toda terça-feira à tarde houve a mudança, agora é às 3 horas da tarde, a palestra. 3 horas da tarde nós temos palestra somente presencial e todas as terças-feiras. E depois, às 19 horas da terça-feira, nós temos o trabalho da irradiação com o nosso grupo de trabalhadores. Então, quem quiser deixar o nomezinho, pode deixar nas redes sociais. Se conhecer alguém da casa, pode mandar para alguém da casa. Se fizer parte das redes sociais, no grupo do WhatsApp, pode colocar no grupo do WhatsApp, que toda terça-feira, às 7 horas, nós fazemos o trabalho da irradiação. E 7h30 nós temos a nossa palestra pública, que neste momento a gente faz híbrido, né? Presencial e virtual. Nas palestras, na palestra da noite, nós temos também o atendimento fraterno e o trabalho do passe, a água magnetizada. Quem estiver precisando de um atendimento fraterno, estiver precisando de um passe, fazendo uma visita numa terça-feira à noite. Aí nós temos a quarta-feira, que nós temos um grupo de estudo que é somente virtual, é pelo WhatsApp,
Toda quarta-feira de manhã nós disponibilizamos nas redes sociais o link, que é o acesso. Para quem não sabe o que é link, é o acesso que você clica ali, ó, você bota o dedinho assim, simples. Você está com o telefone na mão, aí você abriu lá, e você bota aquele dedinho ali naquelas letrinhas azuis, magicamente você entra no grupo do WhatsApp. Isso é tecnologia, gente. A gente tem que aproveitar a tecnologia para o bem, né? E aí o grupo do WhatsApp, o grupo de estudo, uma quarta-feira é o Livro dos Espíritos, na outra quarta-feira é a Gênesis, ok? 7h30 da noite. Aí nós pulamos para quinta-feira e nós temos um outro grupo de estudos, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, somente presencial aqui na nossa casa, venha, né? Fazer parte também, é um grupo bem legal, a Nilde, a Vilma, está sempre com sorrisos abertos para receber a gente, toda quinta-feira, 7h30 da noite. E aí depois, na quinta-feira, às 2h também temos o trabalho do artesanato. Quem quiser aprender a fazer panos de pratos maravilhosos para o Natal, está quase chegando, hein? E depois a gente pula para sábado. Sábado nós temos o quê? O dia mais alegre da casa, que é a evangelização infantil. Começa às 9h da manhã, vai até às 11h30, e aí nesse período nós temos o grupo da família, nós temos o bazar aberto, nós temos o lanche, e as crianças, e 11h30 começa a nossa mocidade espírita, que aí são os jovens. E nós temos também uma coisa muito importante, que é a nossa campanha, né, da Cesta de Alimentos, que é uma campanha de janeiro a janeiro. Então, quem puder fazer a doação nas nossas páginas de redes sociais, são 6 alimentos apenas, mas quem não puder doar na cesta, pode ser aquilo que puder doar. Temos aqui na nossa recepção a cestinha, né, para colocar o alimento, quem trouxer, e aquele que precisar, que a gente tenha que buscar em casa, entra em contato com a gente. Se houver a possibilidade, a gente vai buscar em casa sim, tá? Sem problema algum. Após aqui nossa prece, nós temos o atendimento fraterno. Quem quiser é só entrar em contato conosco. Vamos ter também um passe, não é obrigatório, para quem se sentir na necessidade de receber, e a água magnetizada, tá bom? Agradeço aí a presença de todos, quem participou pelo Instagram, quem está aqui pessoalmente. Então vamos elevar o nosso pensamento, agradecendo ao nosso Pai por este estudo de hoje, pelo nosso irmão Luiz, que veio de longe trazer essa mensagem, esse estudo tão importante, que a gente ainda temos tanto que aprender e realmente colocar em ação, Pai. Que nós possamos levar essas palavras para o nosso dia a dia, que nós possamos levar esse ensinamento de hoje do nosso Mestre Jesus para o nosso pensar, o nosso falar, o nosso agir, o nosso sentir, junto à nossa família, junto ao nosso local de trabalho, à nossa vizinhança e todos aqueles que têm contato conosco. Nós possamos realmente colocar em prática, pouco a pouco, de forma gradativa, mas que possamos sim ter confiar em Deus, saber que Ele não vai nos abandonar, mesmo nos momentos que nós erramos, ter esse amor, ou começar a aprender a ter esse amor maravilhoso que Jesus tem por nós e que veio aqui para nos ensinar. Obrigada, Pai, que nós possamos receber essa energia de hoje que se fez neste local, que possamos levá-la para toda essa nossa semana, para o nosso lar, nosso trabalho, nossos parentes, e que a gente possa também estar em comunhão com o nosso Pai.
Esteja conosco, Senhor, hoje e sempre.